Bom dia, querido. Eu estava ali limpando a minha casa e Deus me trouxe a lembrança algo, né? E eu quero compartilhar com a palavra do dia com vocês. E essa palavra está em Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Pastor Maurício é um homem que ele tem muito estudo, é o meu pastor na minha igreja, congrego na Betel, né? Deus falou que eu ia congregar ali em torno de 1 ano, e eu estou lá na obediência do Senhor. E eu preguei no sábado, no Congresso da Melhor Idade, e eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra. Eu estava perguntando ao Senhor, por que eu estou fazendo enfermagem? Enfermagem é coisa para jovem, porque quanto mais estudo, mais eu acho que eu não sei, mas eu vejo que eu tenho muito que aprender e é pouco tempo. E o Senhor falou comigo: você já foi ver o que você vai pregar no sábado? Porque eu fui chamada já tem uns 2 meses pela diaconizadora, 1 mês e pouco, quase 2 meses atrás. Então eu deixei mais guardadinho para frente para estar perguntando ao Senhor. E foi quando eu prestei atenção, Congresso da Terceira Idade, então Congresso da Melhor Idade. E ali o Espírito Santo veio me mostrando, né? Eu fiz um slide, eu fiz a pregação, que seria em Ruth, risquei na Bíblia, mais ou menos o que Deus me deu, e deixei Deus à vontade para me usar lá. Não faço esboço de pregação, né? Foi assim que o Espírito Santo me ensinou, né? Quando se faz o esboço, você acaba pregando quase 2 horas, e não é dessa maneira. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso confiar toda vez que eu subo no altar, de que é Ele que vai me usar. Então eu só risquei as passagens que Ele me sinalizou e entrei em oração. Mas o Senhor me deu para fazer um slide sobre saúde da terceira idade, sobre saúde mental, né, saúde física, sobre os cuidados, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor, já que em 2000, segundo o IBGE, pelas estatísticas, entre 2030 e 2050, o Brasil será um país, né, onde terá muitos idosos. Nós estamos envelhecendo mais e com saúde, e as pessoas estão tendo menos filhos. Então a população está se tornando pessoas mais idosas. Nós seremos maioria, né? E eu vim falando sobre isso e outras questões também. E eu pedi a Deus que me desse um sinal de que tinha sido legal, né? E eu glorifico a Deus que ontem, quando eu fui para a igreja, isso foi no sábado, domingo eu fui para a igreja, e o pastor, durante a sua pregação, ele pegou, falou: pô, a pastora Márcia pregou sobre Ruth, ela falou umas coisas interessantes, e aí ele falava, repetia as coisas que eu falei, e calma que você vai entender. E veio no slide, aí veio falando algumas coisas do slide, e veio falando também de que ele já acordou de manhã, algumas coisas que Deus me deu para estar lá falando, já acordou de manhã, mudando certas atitudes, se cobrando mais certas atitudes para ser uma pessoa melhor, né? Que precisamos ser velhos, mas velhos melhores. E hoje, agora, eu pensando nisso, o que tudo isso tem a ver, pastora, com a palavra do dia, é que uma das coisas que eu falei, da qual eu tenho muito orgulho de falar, é que se hoje eu sou uma pastora, eu devo a muita gente. Muita gente me ajudou a chegar até aqui. Sou muito grata, sempre que eu encontro alguém eu abraço, né? E digo obrigada, porque tenho consciência que pessoas me ajudaram a estar onde eu cheguei, não foi sozinha. E eu sou muito grata. Mas eu aprendi a ser grata com Deus porque um dia eu ouvi. E uma dessas pessoas que eu até comentei foi a minha mãe. Minha mãe, ela não sabe ler nem escrever.
Se hoje eu sou uma pessoa que aceitou Jesus, sou salva, tal, não foi nenhum teólogo, não foi nenhum doutor da lei, não foi ninguém que comeu Bíblia, não foi ninguém com uma carteirinha, com uma alta extensão de Bíblia, não foi ninguém que dá palestra, aula dominical. Por mais que eu ame meus pastores, pastor Maurício não foi só o meu pastor, nem pastora Simone, tive outros pastores, por mais que eu ame, quem me ganhou para Jesus foi a minha mãe. Uma mulher que não sabia nada da Bíblia, mas estava sempre com o ouvido atento para aprender. E ela me ganhou de uma maneira muito simples, querido. Um dia eu cheguei lá e ela falou assim: Márcia, você já deve ter escutado isso nos meus outros vídeos. Se não escutou, se inscreve no meu canal, curte e compartilha. Ela falou assim: Márcia, chegou eu, pai dos meus filhos, o Júnior. Nós três sempre fomos muito gordinhos. E eu cheguei lá, ela falou assim: Márcia, como é que vai ser? Eu no céu, né? E vocês, ela não teve coragem de falar no inferno, né? Porque eu era pagodeira, amava samba, pagode, cerveja, vinho, misturava tudo, né? Uma coisa de doido. Muita prostituição, era do mundão mesmo, né? Vivia na prostituição, no engano, na mentira. E hoje eu olho para trás e falo: Meu Deus, muito obrigado que tu me salvou. Eu achava que aquilo era bom, mas não tinha dimensão do que tinha realmente. Meus olhos estavam tampados. E ela falou: Como é que vai ser? Eu não vou no céu e vocês, né? Aí eu olhei para ela e entendi. Ela não falou inferno, mas eu entendi. Eu falei: Mãe, fica tranquila. Quando chegar a tua hora que Jesus vier te buscar, eu seguro no teu pé. Aí tu vai sacudir o pé, sacudir ele te botando pra dentro, sacudindo, eu agarrada, aí não tem jeito. A única maneira de tu entrar é eu entrando também, porque eu vou estar agarrada no teu pé. Aí o meu filho Júnior escutou e ele falou assim: eu agarro no pé da minha mãe. Gente, amo muito, ó. Onde mamãe tá, a gente tá. Escutei a voz de mamãe e já vim. E eu também, escutei a voz de mamãe, eu já vim. É que eu sempre fico deitada, mamãe não me bota nos vídeos, porque eu tô sempre deitada aqui. Eu venho e deito, né? Porque eu tô velhinha, eu já me caio logo, né? Daqui do lado. Mas enfim, a outra ciumenta já foi pra lá. Aí o meu filho escutou e falou: e eu agarro no pé da minha mãe. Meu filho também era gordinho, o Júnior. Aí o pai dele, né, falou assim: e eu agarro no pé do Júnior, que o pai dele era bem gordão. Aí minha mãe deu uma gargalhada e falou assim: ah, então eu não entro, eu vou descer direto, eu não vou subir, vou descer direto, né? E passou um tempo, minha mãe repetiu isso. Ela: Márcia, como é que vai ser, né? E eu fui e falei: mãe, já te falei, eu agarro no teu pé, né? O Júnior agarra no meu, o pai dele agarra no pé dele e a gente entra, todo mundo, vai entrar todo mundo. Stephanie ainda não era nascida, nem Diana, muito menos. Só que nesse dia eu vi os olhos da minha mãe cheios d'água e eu percebi que a brincadeira não tinha mais graça. Minha mãe, sem saber ler nem escrever, tinha tido um encontro tão grande com Deus que ela tinha dimensão já do céu. O Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, do juízo da justiça. Já tinha dado um sonho para minha mãe. Aliás, dois. Ela contou um para mim e um para minha irmã. E eu cheguei do trabalho lá porque era assim. Toda sexta-feira. Eu trabalhava sexta-feira. Sexta-feira eu costumava chegar mais cedo do trabalho. Se eu fosse no fim de semana, no sábado, eu não ia na sexta, eu ia com as crianças e passava o sábado lá com elas. Se eu não fosse, se eu fosse pra praia, sair no fim de semana com as crianças, na sexta eu dava uma passadinha depois do trabalho lá para dar uma olhada antes de ir para casa, né? Morávamos distante, eu aproveitava, o trabalho era mais perto e ia na casa dela logo. E numa dessas sexta-feira ela veio toda sorridente para mim e ela falou: Márcia, com um sorriso de orelha a orelha, né? Jesus está vindo me buscar. E eu falei: que isso, mãe? Para palhaçada, né? Porque quando a gente ama alguém, a gente não quer perder, né? Mas quem acha que tá perdendo para Jesus, não tá perdendo. Tá perdendo se não aceitou Jesus.
Você não perde alguém para Jesus. Você ganha alguém para Jesus e com certeza você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu falei, mãe, para de palhaçada. Ela, sério, rindo. Eu tive um sonho, com os olhos brilhando, feliz, porque ia morar no céu. Né? Ela queria que nós fôssemos morar com ela, mas ela entendia que estava chegando a hora dela e que nós ainda íamos ficar aqui um pouco. Minha mãe, sem saber ler nem escrever, sabia mais do que muitos doutores da lei, muitos formados em teologia. O que eu tenho que aprender e saber para ganhar uma alma para Jesus? E ela falou o sonho. Ela falou que estava na praia, na areia, e ela estava na areia, estava sozinha. E viu uma onda muito grande. E a onda cobria ela, e quando a onda ia, tinha levado ela, e era uma onda de sangue. E Jesus falava com ela que estava vindo buscá-la. Passou, eu não gostei muito disso, falei, não, para de palhaçada, ela rindo, feliz que ia morar no céu, triste porque ia se separar da gente, mas feliz porque, pô, quando tu entra nessa dimensão das coisas de Deus é muito doida, não dá para assistir Deus de longe, tu tem que chegar perto, minha mãe chegou muito perto. E passou uns dias, minha mãe, dia 17 de 2000, minha mãe teve um AVC. E no hospital, o médico me explicando, ele desenhou uma bola, que seria a cabeça dela, uma outra bola que ao contrário que seria o cérebro, e uma bolinha, tipo um ovinho, que seria o aneurisma. E ele falou, criou-se um aneurisma, e esse aneurisma estourou e o sangue invadiu, né, no cérebro. Aí começou a riscar o cérebro. Eu lembro que eu comecei a chorar, mas quando eu comecei a chorar, eu lembrei da minha mãe falando. Vinha uma onda de sangue. E essa onda me levava. O meu Deus, a qual eu sirvo hoje, me avisou e avisou minha mãe começou a avisar a família. Olha, eu não estou me perdendo por aí, eu não vou morrer, eu vou dormir, eu vou acordar e eu quero que vocês estejam comigo. E quando minha mãe ficou doente, todo mundo correu para a igreja da minha mãe. Todo mundo correu. O pastor não conhecia, pelo menos não me conhecia, não conhecia a minha família, porque eu não entrava na igreja da minha mãe. E eu entrei para pedir a Deus que mudasse de ideia. Tem meus testemunhos aí, bota testemunho da minha mãe, e eu vou entrar em detalhes maiores, mas a palavra que eu quero deixar hoje para você é que Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. A única maneira de conseguir realmente ouvir Deus é tirando a soberba do coração. Quando eu começo a pensar, não, né, como eu falei da enfermagem, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei. Assim é as coisas de Deus. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho essa sensação que eu preciso aprender mais, que eu não sei nada. É incrível isso. Eu estudo e parece que eu nunca vou alcançar o nível de Deus. Então eu preciso tirar a soberba do meu coração, esse achismo de achar que eu sei tudo. Que a pessoa que está me ensinando, como eu, Márcia, não sei falar o português direito, às vezes, principalmente o plural, como eu como o plural, meu Deus do céu. Às vezes eu vejo uns vídeos meus, fico me corrigindo, misericórdia. Estou me esforçando para falar certinho português, mas eu assassino o português legal. Então, como uma pessoa que tem muito estudo vai parar para ouvir? Mas a minha mãe me ganhou para Jesus, sem nem saber escrever Joana Maria da Conceição. Um pouco depois ela até entrou na escola porque ela queria aprender e uma das primeiras coisas foi aprender, escrever o nome dela, Joana Maria. Uma pessoa que não sabia ler nem escrever. A soberba precede a ruína. Se eu não tirar a soberba do meu coração, se eu não começar a entender que tudo que eu sei é nada perante o Deus que criou os céus e a terra, a ruína é o inferno.
A altivez do espírito precede a queda. Deus abate o soberbo. Aí, casa do Senhor, tá cheio de gente soberba. Tá cheio de gente que acha que prega mais do que o outro, sabe mais do que o outro. E foi justamente por causa disso que eu fiquei prestando atenção na palavra hoje, lembrei do meu pastor. Tem muito mais conhecimento de Bíblia do que eu, tem a teologia, nossa, eu tenho muito que aprender com ele, com a pastora Nayara. Se a pastora Nayara fala que vai fazer um curso, com certeza eu vou ser a primeira aluna no curso dela de Bíblia, para aprender mais Bíblia, sobre história judaica que eu não sei nada. É isso, a palavra de Deus do dia de hoje é isso. Que nós possamos, nós mesmos, com essa mãozinha que Deus nos deu, mas uma mão espiritual, meter a mão e falar: Senhor, eu quero que o Senhor tire do meu coração esse negócio de achar que eu sei mais do que todo mundo, para eu ouvir a tua voz. Deus podia ter usado pastores, bispos, teólogos, doutores da lei, entendidos na palavra. Mas ele sabia que a pessoa certa para ganhar o meu coração era uma senhora que não sabia ler nem escrever, mas que eu amo tanto, tanto, tanto. E quando ela me disse que o Deus dela, que foi a palavra de Ruth que Deus me deu, estava vindo buscá-la, eu pensei: eita, peraí, eu não posso perder essa mulher. Crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero o Deus dela. E ela me ganhou para Jesus. Beijo na alma.